Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Colhem todos aqui no Arco 43 Podcast. E hoje, o tema que nós vamos discutir é algo essencial para todos os estudantes que estão finalizando o ensino médio do país. E para nós, professores que damos aula no ensino médio, é sempre algo que nós ficamos, nossa, o que eu faço? Como que eu posso ajudar? Qual que é o meu papel quando eu estou falando sobre a preparação para o Enem, que já está às portas? Quando este programa for para o ar, o Enem já vai estar quase chegando. O que eu posso fazer nessa edição agora e também nas próximas? Como pode ser a minha postura? Essa é a nossa conversa de hoje, essencial. E junto comigo para compor essa mesa, sempre sentada à minha destra, está ela, a minha Exame Nacional do Ensino Médio, Regiane Taveira, a grande. Seja muito bem-vinda, Rê, pronta para o programa? Oi, Keller, que delícia! Seu Exame Nacional do Ensino Médio é uma delícia. Ai, ai, ai. Só para a gente pensar aqui um pouquinho, não é? Acho que já você colocou muito bem. Todo educador, toda educadora tem que pensar nessa avaliação, não tem como. E eu que sou lá dos pequenos, não sou do ensino médio, mas a gente tem que ter esse olhar para todo o processo de ensino e aprendizagem desse estudante, desta estudante, e cada passo, cada vírgula, a gente tem que pensar desde o comecinho, quando ele põe o pezinho dele lá na escola, não é? Não é só lá no final, dá para a gente ir preparando, dá para a gente ir desenvolvendo as habilidades, chegando nas competências que a gente deseja, desde que ele põe o pezinho lá na escola, não é? Mas eu vou parar de falar por aqui, porque a gente tem muita gente que vai nos ajudar aqui nesse programa, tenho certeza. E eu, como sempre falo, não estou preparada não, porque a gente tem muita coisa aqui para discutir e com certeza no final eu vou estar um pouquinho. E compondo essa mesa de alto garbo e elegância para uma discussão tão importante, temos dois convidados muito queridos para bater esse papo com a gente hoje aqui. Vamos lá! O primeiro deles aqui é o Fernando César de Abreu Viana, que é doutor em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Paraíba, licenciado e mestre em matemática, licenciado em pedagogia também, professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, professor de ensino fundamental e do ensino médio há mais de 20 anos, autor de livros didáticos de matemática para o ensino fundamental e ensino médio, ou seja, alguém que entende de preparação para o Enem com certeza. Fernando, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui para bater esse papo. Tá pronto para conversar? Estou pronto, ansioso. Obrigado pelo convite. E é sempre um prazer falar sobre algo tão importante que faz o mundo se movimentar e mudar, que é a educação. Perfeito, perfeito. E compondo a nossa mesa, temos aqui o Kleber Bukalovski dos Santos, que é graduado em Filosofia e graduado em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul, especializado em Filosofia Contemporânea, História da Filosofia e Teologia. Mestre e doutor em Filosofia, atua hoje como professor de Língua Portuguesa na Secretaria de Educação do Estado do Paraná. É professor de Ética na PUC e também trabalha muito com conteúdo técnico na Uni Andrade, além de corretor de redação do Enem desde 2017. Ou seja, você que vai fazer o Enem, pode ser que a sua redação caia na mão do Kleber ali para dar uma olhadinha. Então vamos entender aqui como a gente pode se preparar. Kleber, tudo bom contigo? Pronto para o papo? Esse papo que é tão importante? Olá, tudo bem? Agradeço o convite e também sempre sinto-me honrado em falar de um assunto extremamente importante, que é sobre educação e ensino, principalmente na preparação da mentalidade dos estudantes sobre a questão do Enem, que mexe com muita gente aí. Obrigado. Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Só para a gente entender, caso você esteja ouvindo esse programa aí em 2075 e talvez não tenha Enem, tenha uma outra coisa, ou para você que estava dentro de um buraco, dentro de uma caverna e não sabe o que é o Enem, nos últimos 20 anos, né, que tem Enem já há algum tempo, e não sabe o que é o Enem, vamos entender que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é crucial para os estudantes brasileiros, porque é a grande porta de entrada para as universidades.
A preparação para o Enem vai muito além do ensino tradicional, porque exige também apoio emocional dos educadores, que desempenham um papel que é multifacetado, né? Ensina conteúdo, promove o pensamento crítico, atua como guia. Tem até uma questão física mesmo. Você tem que estar fisicamente preparado para o Enem, porque é uma prova longa, né? Como se hidratar, como fazer as coisas, como sentar direito, como aguentar todas as horas que precisam estar ali presente. Tudo isso é importante. E o apoio emocional é essencial, devido às pressões enfrentadas pelos estudantes, né? Que são pressões muito fortes. Afinal, é aquela sensação de que eu preciso ter um bom resultado porque é para a vida. Às vezes nem é tão assim pesado ou tão sério quanto os estudantes sentem, mas a gente que é adolescente, a gente que já foi adolescente, é assim que bate, né? Sempre bate numa urgência muito forte. E os educadores devem auxiliar a desenvolver essa confiança, oferecer estratégias de enfrentamento e criar um ambiente que seja seguro para expressar as angústias. Nas estratégias de enfrentamento tem até um componente psicológico muito forte, que nem é a estratégia pela estratégia, é para o estudante se sentir preparado para lidar com esse desafio muitas vezes, né? É por isso que identificar os momentos críticos, como o período pré-prova, é algo fundamental. Fazer simulados, revisões ou outras atividades que ajudam a avaliar o progresso dos alunos é muito importante. Entretanto, as instituições de ensino também têm uma função que ela é essencial, que é a de reconhecer o papel do educador e investir na sua formação, para fornecer os recursos adequados para lidar com esse momento. Então, em resumo, preparar-se para o Enem requer muito conhecimento e apoio emocional por parte do professor, para com o estudante e toda a comunidade escolar, que muitas vezes tem o Enem como um dos focos principais mesmo. O Enem acaba sendo aquele foco de cursinhos, aquele foco de diversos terceiros anos, né, terceiras séries que estão encerrando os estudos, é importante. E a colaboração entre educadores e instituição é crucial para o sucesso dos alunos, né? Esse é o nosso papo hoje. E para começar, Regiane Taveira, sempre você, a minha primeira vítima, quero te perguntar uma questão. A primeira vez que você ouviu falar do Enem, ou que você viu estudantes que fossem fazer o Enem, como que estava o ânimo dos estudantes para isso? Nossa, Keller, deixa eu pensar aqui. O primeiro contato com alguém que prestou a prova do Enem foi em casa. Foram com as minhas irmãs. Na verdade, em meados ali de 2000, 2001, elas estavam prestando o Enem. Me marcou muito a minha irmã mais nova, que ela sempre foi mais focada, preocupada. Apesar, né, que a gente pensando aí no Enem, o Enem nessa época ele tinha o objetivo de avaliar o ensino médio. E para quem vinha de escola pública, era super importante saber como estava e né, como estavam ali todo o seu processo de ensino e aprendizagem, como foi, na verdade, não é? Porque era o final, era o fechamento de um ciclo e causava bastante nervosismo, claro, era uma coisa nova. E eu lembro em casa dessa minha irmã estar bastante tensa, ficou bastante nervosa para prestar ali o Enem. Mas a gente já via e sabia, não é? Olha como é interessante a gente olhar para trás. Ele surge ali em 1998. Eu não tive a oportunidade de prestar o Enem. Eu entrei na primeira faculdade em 1995. Mas eu percebi, porque eu vivi isso em casa, a importância de se prestar esta prova e aí você ter uma noção de como estão ali os seus estudos e já ser, né, uma luz no final do túnel para que você continue os seus estudos. Claro que depois o Enem ele vem com outras coisas super importantes, específicas, o SISU, a questão do próprio FIES, que vai se atrelando todo ali ao Enem e fazendo com que os caminhos ali deste estudante fiquem tenham uma amplitude maior, na verdade, não é? Então eu retornando aí na minha memória, primeiro contato com alguém próximo para prestar o Enem foi dentro da minha casa, foram lá as minhas irmãs. E eu me lembro muito que quando eu fui fazer o Enem pela primeira vez, ainda não era essa ideia de entrar na universidade, era só um exame nacional do ensino médio mesmo, era para ver como que estava o nível do ensino médio, acho que essa era a função principal.
E eu já fiquei muito nervoso, porque eu tenho essa tendência a ficar um pouco nervoso em avaliação. Acho que ninguém gosta de ser avaliado sempre, né? É algo que eu fico um pouco assim. Depois eu consigo ir com mais facilidade. E com o tempo, acho que ficou cada vez mais fácil para mim fazer provas. Mas é algo que você vai conquistando. E eu acho que preparar o estudante para isso é algo que ajuda muito, né? Você já facilita esse processo. Então, para começar, deixa eu fazer uma roda aqui, uma rodada com todos os nossos participantes. Fernando, primeiro contigo, meu querido. Eu quero, a partir do teu olhar mesmo, da sua experiência, da sua vivência, como que você vê o papel dos educadores no ato de preparar os estudantes para o Enem? E eu digo isso para falar além do conteúdo, né? Porque o conteúdo é o que a gente já vai trabalhar, nós vamos, né? A gente mata no peito aqui e conteúdo nós professores resolvemos. Mas o que que a gente pode fazer de além, de preparar mesmo para isso que parece um grande desafio? Perfeito, Keller. Você fez um preâmbulo maravilhoso aí a respeito do Enem. E aí, resgatando ainda um pouquinho o seu início, você falou que tinha feito o Enem numa época que o Enem não era forma de ingresso em universidades, ou pelo menos não era em larga escala. O Sim. Enem, quando ele foi criado, a ideia era medir a qualidade da avaliação brasileira, a qualidade do resultado final do ensino médio dos alunos do Brasil. Um pouco antes, a gente tinha os vestibulares, ou os vestibulares que existiam nos diversos estados, diversas universidades públicas e também, muitas vezes, universidades privadas do país. E aquele vestibular mais antigo, eu sou professor da matéria mais fácil que tem, que é matemática. E aqueles vestibulares antigos eram assim, calcule X, ache Y, mostre, prove, demonstre, e simplesmente a matemática pela matemática, a física pela física. O Enem ele já teve uma mudança de postura. As questões elas são muito mais contextualizadas, Uhum. muitas vezes interdisciplinares. A gente tem 4 grandes áreas: matemática, natureza, onde a gente tem física, química e biologia; ciências humanas, tem geografia, história, atualidade, sociologia, filosofia; e linguagens, onde você tem a parte de maneira mais direta, a parte de português, língua portuguesa de uma forma geral, incluindo literatura, e também a língua estrangeira, inglês ou espanhol. Além disso, a gente tem uma redação. E como você bem falou, é a principal forma de ingresso dos alunos nas universidades públicas do Brasil. E pode muitas vezes ser utilizado nas universidades também privadas. E até fora do Brasil, por exemplo, em Portugal, aceita-se o Enem tranquilamente. E aí, por que que o Enem é tão importante? Ou por que que o aluno se sente tão pressionado com o Enem? Quando eu perguntava isso para os alunos, sabe o que eles diziam? Não, é porque o Enem não é tão importante, só o nosso futuro e o amor dos nossos pais pela gente é que representa o Enem. Então era algo Essa muito mesmo. importante, é algo muito pesado para eles. E o Enem, de fato, não precisa ser um fardo. O terceiro ano do ensino médio não precisa ser um fardo. Então, o professor, quando ele, além do ensino tradicional, dos conteúdos, das disciplinas, da matriz curricular que ele ensina, ele tem que ser um dos principais incentivadores, motivadores, um pouco de psicólogo, é claro, que sem querer tomar a função de psicólogo mesmo, mas ele está lá mais próximo do aluno e até identificando as dificuldades que os alunos têm, não só no conteúdo, mas também, poxa, será que ele consegue aprender mais? Na maior parte das vezes, a maior dificuldade que o aluno tem é uma falta de apoio. Uma pessoa que acredite nele e diga assim: olha, você consegue, vamos lá, eu estou junto, estou aqui para o que você precisar. Isso faz com que muitos alunos que nem eram ditos bons alunos, eles consigam progredir durante o ano. Só para não parecer uma palavra vazia, é óbvio que é extremamente importante, eu estou respondendo a pergunta, mas é extremamente importante ter a disciplina no estudo. Sim. Claro que o aluno que tem uma base maior, ele vai ter um pouco mais de facilidade na terceira série do ensino médio. E o Enem não é só a terceira série. Lembra que o Enem a gente tem o conteúdo do ensino médio inteiro, e olha que coisa difícil. O aluno, tudo que o aluno estudou durante as 3 séries do ensino médio, ele vai ter, sendo avaliado, vai ser avaliado em 2 tardes. Então, é algo muito concentrado. E aí existe uma certa pressão. E os pais, quando a gente conversa, eu fui diretor de escola, fui dono de escola, além de professor, e a gente conversava com os pais que eles deveriam incentivar, deveriam motivar os alunos, tá? Deveriam até cobrar que eles estudassem, mas não deveriam pressionar. O aluno, principalmente quando os cursos são muito disputados, ele não precisa se sentir pressionado que eu tenho que passar. Ele tem que saber, ter a consciência que ele tem que dar o melhor dele durante aquele ano ou daqueles últimos anos na preparação. E o Perfeito. professor tem que estar junto.
Sim, e é uma diferença sutil, né? Você apoiar e cobrar é uma diferença que muitas vezes para o pai é difícil, né, perceber essa diferença. É difícil e também para os alunos. Eles muitas vezes se cobram muito. É claro que você Uhum. no universo gigantesco do Enem, você vai ter alunos bem estudiosos e alunos não estudiosos. Mas, em geral, os alunos se cobram. Quando você chega no primeiro dia de aula e pergunta: quem quer passar no Enem? Todo mundo levanta a mão. Quem está Uhum. disposto a estudar para valer, para conseguir um resultado bom no final do ano? Todo mundo levanta a mão. Agora, nem todos, de fato, infelizmente, farão isso durante o ano. E aluno é meio como filho, quem é pai sabe disso. Ele vai sair da rota. E o pai tem a obrigação, tem o trabalho, tá? É necessário que o pai recoloque nos trilhos. A mesma coisa vai acontecer com os alunos. E quem primeiro vai tentar recolocar o aluno no caminho correto é o professor. Perfeito, perfeito. Kleber, eu quero ouvir de você também, a partir da tua experiência, como que você vê o papel do educador nessa função tão importante de apoiar, né, o aluno, apoiar esse estudante que está indo para o Enem, e, de novo, além do conteúdo tradicional, né? Que, como a gente já disse aqui, o conteúdo nós, professores, a gente mata, né, no peito aqui, a gente resolve. Conteúdo, eu sei que a gente tem apoio, tem livros didáticos maravilhosos, né? Temos a Editora do Brasil, que auxilia a gente muito com o conteúdo, como que a gente faz. Mas e esse toque humano, essa ação do professor, assim, como que você vê esse papel? Olha só, desde que a sociedade ela se tornou sociedade como conhecemos, né, organizada, etc., segundo relatos históricos, a gente percebe que o indivíduo sempre precisou de um líder. A gente precisa de liderança. Não Uhum. nessa questão de mandar poder, etc., mas na questão de espelhamento, de se espelhar em alguém. E é isso que eu trabalho em sala de aula. Porque eu costumo falar na sala de aula que há uma grande diferença entre aluno e estudante. O aluno é aquele que participa da aula, é aquele que responde a chamada, é aquele que faz sua tarefa. Mas existe uma graduação aí entre você se tornar aluno e estudante, porque o estudante é aquele que tem aquela autonomia. E essa autonomia, como professor, é que eu tento instigar os meus alunos a se tornarem pessoas autônomas, porque a figura do professor, no início, é essencial, como eu falei, sobre a liderança. Eu, como professor, eu valorizo muito o meu papel. Eu me descobri professor aos meus 25 anos de idade, hoje eu tenho 44, e desde lá desempenho esse papel e com muito amor. E quando eu falo amor, não é um amor no sentido platônico, aristotélico, cristão, mas é uma coisa muito existencial, porque realmente, como alguns antigos falavam, né, quando a gente faz aquilo que ama, a gente acaba não trabalhando, né? E é um pouco do que eu vivo. Claro que a gente se cansa de trabalhar com pessoas, mas quando você passa essa mensagem para o aluno, sua existência para o estudante, para o aluno, e ele percebe em você uma liderança para a autonomia, para a conquista, aí o caminho se torna mais frutífero. Então, o primeiro contato com a educação, com o ensino é esse. É mostrar para o meu estudante que ele pode estudar comigo, através dos conteúdos que eu vou passar, mas que ele deve aprender a trilhar esse caminho sozinho também. E é esse que é a diferença entre o que eu falei sobre aluno e estudante. Ele não precisa Uhum. ficar escutando o professor toda hora na sala de aula, mas ele precisa chegar em casa, tomar o seu café, se alimentar e ter aquela coragem de pegar o seu caderno e revisitar aquilo que ele já viu. E é nesse momento que ele começa a trilhar o seu caminho, a guiar os seus primeiros passos para a sua autonomia. E, assim, eu comecei a dar aula em 2005. Em 2005 para cá, é engraçado, essa é a parte boa de ser velho, né? Eu acabei acompanhando algumas gerações. Eu peguei uma geração antes celular, antes tecnologia celular, né? E essa geração agora, inserida em comunicação, tecnologia, eu percebi assim que sem esse apoio moral do professor, dos pais, ou seja, do adulto da relação, porque é isso que eles precisam de um adulto da relação, sem esse apoio emocional, a gente começa a perceber que
nenhum jovem, nenhuma criança, ela consegue se desenvolver sozinha. Então, muitos acabaram usando essa tecnologia de uma forma onde desenvolveram problemas como ansiedade. E é na sala de aula que eu trabalho isso, porque nessa questão da autonomia, eu tento trazer a tecnologia como uma ajuda, e não como inimigo. Eu sei que muitos colegas, às vezes, têm essa dificuldade de receber o novo, porque os antropólogos mesmo dizem, né, que tudo que é novo agride, mas nem toda agressão é ruim. Essa agressão do novo, ela pode ser benéfica na questão da reconstrução. Então, os nossos jovens hoje em dia, eles ficam muito tempo em redes sociais e etc., porque eles querem uma resposta imediatizada. E essa resposta imediata que torna a gente muito ansioso. Mas no momento que você começa a trabalhar, que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes, né, através do seu dia a dia na sala de aula, os alunos começam a perceber isso na sua postura como professor, na sua postura como pai, como mãe, e na sua postura como educador. E como eu sempre falo, educador não é só professor, pai e mãe. O educador é aquele tio da pipoca lá fora, tiozinho que vende a bala. E é através disso que os alunos estão preparados a conquistar. Porque o Enem é uma conquista, a faculdade é uma conquista, o mercado de trabalho é uma conquista, o casamento é uma conquista. Então, esse é o apoio que eu tento dar aos meus alunos, a torná-los cidadãos, né? Cidadãos que tenham estímulo à autonomia e que construam seus próprios passos e deixe de ser alunos para serem estudantes, conquistadores. Perfeito, perfeito. Concordo 100%. Acho que essa colocação sobre o papel ele é muito importante, e aqui a gente já começa a entender também o papel nosso como educador, né? De como apoiar esse lado emocional, que é justamente dando essa confiança, né, essa autonomia de trabalhar nessa linha de que você é capaz, você pode ir atrás, que não é de graça, não é fácil, não é dado, né, porque nada é, mas que você tem essa capacidade e tem como ir atrás. Rê, quero muito ouvir você. Como que você vê o papel do educador? Eu sei que você trabalha, né, todo mundo que ouve o AR 43 sabe que você trabalha atualmente com os pequenininhos, né, lá com a galera dos anos iniciais, mas mesmo assim já tem um direcionamento. E você já trabalhou em todas as áreas da educação. Então, na sua ótica, como que você vê o papel dos educadores nessa preparação dos estudantes, dos alunos, para além do ensino tradicional? Nossa, Keller, aí já me vem à cabeça quando eu abri aí o programa, né? Quando nós iniciamos o programa, falando da questão de que a escola começa quando a criança põe o pezinho lá na escola, e vai chegar lá no ensino médio com tudo que ela foi aprendendo no decorrer de toda essa escolaridade que ela teve a oportunidade de vivenciar, enfim. E todas essas questões, você falando da questão do conteúdo, o professor já tem o conteúdo, isso é certeza, não é? O professor da matemática, das ciências, da biologia, enfim. Mas o que a gente precisa ir construindo neste aluno? Você colocou aí muito bem, eu trabalho com os pequenininhos, mas no meu olhar é todo um conjunto. Eu ensinar este aluno, né, a ser autônomo, a ter autonomia, como o Kleber colocou aí, eu preciso que ele vá aprendendo isso no decorrer de toda a escola, de tudo que ele vivenciar enquanto ele estiver na escola. Então, autonomia é uma coisa complicada de se adquirir, não é? E tem que se pensar nisso durante todo o processo de escolaridade deste aluno, não é? Para que ele aprenda a ter confiança, eu tenho que, no o tempo todo estar trabalhando com ele ali, você pode, você consegue. Ah, eu não consegui errar, faz parte. Como é que a gente vai tirando o medo destas avaliações que há tanto tempo a gente vem batendo nesta teclinha? Tirar o medo mesmo de fazer prova, não é? A gente tem que estar preparado, óbvio, é algo que a gente vai ter que passar, mas a gente pode ir ensinando, né, estas crianças, estes adolescentes, que isso faz parte. E se ele aprende que isso faz parte, é diferente quando ele vai prestar estes exames. E, claro, né, estar preparado e emocionalmente falando, não é fácil. E eu acho que uma das vírgulas que eu posso colocar aí
é com relação a esse medo que todos nós temos de prova. E o professor, né, e não estou falando do professor só do ensino médio, não. Nós, professores, e eu me coloco nisso, a gente acaba passando um pouquinho disso. Por isso que a gente tem que desconstruir esta questão e ir trabalhando tudo que ele precisa a cada ano, a cada etapa, não é? Ele entender que ele faz parte de um processo de ensino e aprendizagem e que ele vai ser avaliado. Mas isso durante toda a escola. Eu não posso deixar isso só lá para o ensino médio. O que a gente precisa entender é que uma coisa está ligadinha ali na outra, não é? Esse aluno aprender a ter melhores atitudes, habilidade para controlar as suas emoções, ser motivado a alcançar seus objetivos, ter empatia. Eu vou ensinando isso o tempo todo. Eu acho que esse aluno ele vai chegar lá na frente, lá no ensino médio, muito mais forte se a gente entender que essa coisa não é fragmentada, ela é contínua. E eu vou repetir isso várias vezes, desde que ele coloca o pezinho dele na escola. A gente vai construindo tudo isso junto com ele. Deixa eu voltar para você, Fernando. Tenho mais uma pergunta para ti. Quando nós falamos sobre fazer uma prova nesse perfil do Enem, que, de novo, não é uma prova fácil, né? Ela está avaliando todos os conteúdos, né? Esse ano ainda vai ser avaliando todos os conteúdos. Nós tínhamos uma modificação por causa do novo ensino médio, mas isso não vai acontecer, até onde eu estou entendido do assunto. Então, a gente vai avaliar todos os conteúdos, e além de avaliar todos os conteúdos, ela é uma prova longa, são horas. São horas sentado, são horas tentando desenvolver foco, são horas longe do celular, muitas vezes mais do que eles estão acostumados a ficar, né? Como o Kleber bem lembrou aqui agora há pouco também. Então, tem algumas horas que nós estamos ali trabalhando nesse sentido e focado. O estudante tem que estar ali focado. Eu queria saber um pouco da sua experiência quando a gente fala sobre o preparo do professor também para preparar o estudante para essa função. Porque às vezes a gente vai dar uma prova, né? Aí o professor, a gente dá uma prova, eu mesmo sou esse cara, né? Sou mais brincalhão. E aí às vezes eu quero fazer um comentarinho no meio da prova ali, e nem não vai ter esse comentário, né? Para quebrar um pouco a seriedade ou para dar uma respirada para o estudante, não vai ter essa postura. Então, que tipo de apoio, como instituição mesmo, você que já atuou, né, como direção de escola, já teve em diversos patamares dentro da educação também, que tipo de preparação, que tipo de apoio eu posso dar para o professor, para o educador, para que isso reflita no estudante lá na hora da prova? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, pergunta profunda, mas vai ter uma resposta profunda também, bem interessante. Vamos lá, Eu queria só resgatar um ponto por que o favor. Kleber falou que eu achei super interessante. Ele falou que ele era velho, que tinha pego a época antes do celular. Eu sou um pouco mais velho que você, Kleber. O pessoal de casa talvez não esteja vendo, mas tem mais cabelos brancos, você não tem. Mas o celular tinha uma pesquisa que eu tinha visto há 2 anos, que um adulto ele passa 4 horas por dia utilizando o celular, entre navegar na internet, ver redes sociais, utilizar banco, enviar e receber um e-mail, coisa do tipo. Na última pesquisa que saiu no Brasil, a média dos brasileiros, e aí não está segmentada, é de 9 horas. Muito tempo. 9 horas é muito tempo num dia. Quando eu começo no ano, os alunos da terceira série do ensino médio, eu pergunto a eles quem nas férias estava passando mais de 5 horas no celular. Uma turma de 50 alunos, todos estão com mais de 5 horas. Quem está passando mais de 10 horas no celular, pasmem, metade da turma, metade dos alunos, adolescentes, 16, 17, 18 anos, nas férias passam mais de 10 horas no celular. Chegou um aluno que disse, não, eu na semana passada teve um dia que eu passei 21 horas. Esse aqui é o principal vilão, pode ser utilizado para o bem também. Mas se o aluno não se policiar, eu vou dar uma entrada na rede social aqui só para ver uma coisinha, para passar meia hora, 1 hora, 2 horas na rede social, num bate-papo, ou assistindo a filmes, ou escutando música, é muito fácil. Então ele tem que se policiar com o uso ou a utilização do celular. A pergunta que você fez, Keller, foi muito interessante. Como a gente pode ajudar os alunos e como a instituição pode ajudar os professores. O professor ele também tem as suas dificuldades.
ele tem, em geral, uma carga horária absurda. Eu cheguei a dar aula todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, uma época da minha vida. Eu cheguei a dar 79 aulas por semana, é uma coisa absurda, absurda. Você não tem Nossa. vida, só faz isso. Mas a gente sentiu uma carga muito complexa dos professores, uma dificuldade que eles estavam, um momento mais sensível, durante principalmente a pandemia. Porque durante o período pandêmico, o professor teve que passar a ensinar de uma forma diferente daquela que ele havia aprendido. Então, em geral, os professores não aprenderam de forma remota. E você perguntou agora há pouco para a professora que dava aula para os pequenos, esse ensino dos pequenos é extremamente importante. É muito mais fácil fazer um bom ensino médio se você teve um bom ensino fundamental anos finais. É mais fácil ter um ensino anos fundamentais, ensino fundamental anos finais, perdão, quando você teve um bom ensino de anos iniciais e assim por diante. Até a educação infantil bem feita auxilia e vai contribuir para a formação do estudante e a formação do cidadão. Mas vamos lá. É necessário que a instituição ela apoie os professores. Sinta as dificuldades que os professores têm, deixe à disposição apoio psicológico, seja uma instituição aberta também a ideias, isso é muito importante. E o professor que está acompanhando o aluno, como eu falei, ele é o primeiro que identifica uma dificuldade Sim. que muitas vezes não é do conteúdo em determinados alunos. E aí ele pode se aproximar para auxiliar e ele pode recorrer ao setor de psicologia que a maior parte das escolas hoje está criando e entender o que é importante para que possa também apoiar os alunos. E é papel da escola, dos coordenadores, da supervisão, da direção, muitas vezes, também convidar os pais para conversar. O processo educativo, ele não é exclusivo do aluno ou exclusivo da escola, é um tripé. Você vai ter o estudante, que precisa estar disposto, de fato, a querer aprender. A escola precisa dar estrutura para que esse aluno queira, de fato, aprender. E os pais precisam também motivar, acompanhar os alunos, dizerem que estão juntos ali para que os alunos, nas dificuldades que os alunos tiverem. Então, é papel também de pai e de mãe. Quando esse tripé funciona, a gente tem ótimos resultados, a gente colhe belíssimas frutas. Eu já vi alunos brilhantes, alunos que dominavam o conteúdo, indo e voltando, e terem péssimos resultados em vestibulares e Enem, tá? Nossa. Muito pela ansiedade, muito talvez pela falta de apoio, mesmo ele sendo muito bom de conteúdo. E vi alunos medianos, alunos esforçados, digamos assim, mas que tinham todo o apoio, que tinham toda a tranquilidade para fazer uma prova e colocar lá naquele dia o melhor que tinha para fora e ter ótimos resultados. Claro, quando a gente consegue juntar tudo, um talento, um aluno que já tem uma certa facilidade, aí é muito fácil, né? Mas aí um aluno que também está disciplinado para estudar, um aluno que tem uma tranquilidade, que tem um apoio da família, que tem um apoio da escola, não tem quem segure, tá? Em geral, nos estudantes, a disciplina, a vontade, a determinação termina sendo mais importante do que o talento puro. Então, a disciplina, a vontade, ela sempre vai ganhar do talento, a não ser quando esse aluno talentoso também é disciplinado, é esforçado, é estudioso, tá? Aí não tem quem segure. Mas tá bem acompanhado é um grande passo para ter um bom resultado lá na frente. E o vestibular e o Enem não é o fim da trilha, na realidade é o começo. Quando um aluno eventualmente não passou para aquilo que ele queria, os pais têm que estar juntos, a escola diz, olha, estude mais um ano, se esforce, vai dar certo. Vai fazer e você vai ser aprovado. Tem um exemplo aí clássico do Ivo Pitangui, tá? Um dos maiores médicos do Brasil, um dos maiores médicos do mundo. Ele passou 7 vestibulares sem ser aprovado. E nem por isso foi um médico nem mediano, pelo contrário, um médico de alma gigante, de coração gigante e de uma competência interminável. Tá? Então, esse apoio, esse esforço, tá? É papel da escola, é papel dos pais, é papel dos professores. Perfeito, perfeito. Eu concordo 100%. Acho que, nossa, quando você junta, né, alguém que tem algum talento, tem uma facilidade e a disciplina. Gente, eu acho que esse aqui já é um foco, tá? Disciplina é vida, viu? Eu sei que tem gente que fala, eu não gosto de disciplina, né? É vida, viu? Você conseguir sentar e produzir, né, é vida. Eu lembro de um. Estudar também é vida. Eu lembro de um trecho, eu não vou lembrar agora qual foi o escritor, mas foi algum escritor famoso, até o fim da nosso papo eu lembro
que certa vez foi entrevistado, falou assim: "Ah, mas você espera a inspiração vir?" Ele fala: "Espero, todo dia 9 horas da manhã, eu sento e a inspiração tem que vir, né. Todo dia, das 9 até tal horário, é o momento da inspiração me atingir." Porque é essa a questão da disciplina de trabalho, né. E é algo que eu acho que a gente pode auxiliar a desenvolver também no estudante, cobrar essa postura, até para não acontecer como eu já ouvi histórias de estudantes, amigos, né, ex-alunos, que não se atentaram ao tempo, não conseguiram passar totalmente para o gabarito, sabe? Fizeram uma prova boa, mas no gabarito erraram porque estavam com pressa, estavam desatentos, queriam sair, não estavam aguentando mais. Então tem essa questão de resistência, que é algo que nós precisamos trabalhar mesmo. Kleber, quero ouvir Keller, de deixa você. Perdão, eu pode só falar, Fernando. complementar aqui, ó, o que você estava comentando. É essencial que nas escolas também, é essencial também que nas escolas haja uma preparação com simulados. Porque a Sim, prova do Enem é, de fato, uma prova muito longa. Você tem 180 questões divididas em 2 dias, um dia tem 90 questões, outro dia tem 90 questões, e um deles você tem, além das 90 questões, uma redação que tem um peso tremendo na prova do Enem. Se o aluno não tiver, claro, ele precisa saber do conteúdo, ele precisa saber interpretar, tudo isso é importante. Mas é também importante que ele tenha treinamento, que ele faça simulados, de preferência no horário, de preferência no domingo. Não precisa ser todos simulados durante o ano, mas em algum simulado ele vai ter que fazer no domingo. Ele vai ter que marcar o gabarito para ter uma correção, digamos, utilizando o computador, que ele sabe que se ele marcar diferente, ninguém vai corrigir. Ele consiga controlar o tempo, e isso se consegue com treino. Então, se o aluno só se preparou e não fez um simulado, tá, é possível que ele na prova lá ele vá se embananar no tempo, ele vai errar questões por bobeira. Então, essa simulação é essencial. O termo que se usa nas escolas, nos cursinhos, nos pré-vestibulares é de fato simulado, que é simular uma prova do vestibular exatamente nos mesmos moldes, exatamente no mesmo formato, com 5 alternativas, com o mesmo estilo de questão. Isso ajuda bastante o estudante. perfeito, perfeito. Porque tem esse componente mecânico, né? Que é um componente físico, mecânico, de conseguir responder corretamente, de compreender o tempo, de sentar e fazer. Acho que isso é realmente relevante. Eu quero ouvir de você, Kleber, por favor. Também, como que você entende esse preparo do professor? O que que o professor precisa receber para conseguir passar para o nosso estudante, para esse aluno? Como formar não é a palavra, mas como facilitar também essa postura na hora da prova, como facilitar a relação com o próprio emocional, porque é mesmo uma dificuldade que a gente tem até hoje, né? A gente tem essa questão. E eu quero acrescentar mais um ponto, que quando você começou a dar aula, eu estava para sair do ensino médio, olha só. Então tem um Chamou de tempo aí que você velho, estava viu, caminhando. Kleber? Gente, tá todo mundo muito conservado aqui. Você que tá ouvindo a gente, vai lá no YouTube, que esse deve sair no YouTube também, esse áudio aqui. Nós somos todos muito lindos, tá? Pode ir lá que você vai ver que tá tudo ó, show. Por favor, Kleber, fica à vontade. Então, como o pessoal já sabe, eu sou professor da segunda disciplina mais fácil, né? A primeira é matemática, a língua portuguesa. Verdade. Mas eu sou da filosofia, né? E a filosofia, ela não foi só uma graduação. Ela se tornou uma terapia na minha vida, e essa Perfeito. terapia dura até hoje. Ela me possibilitou a me reconstruir de maneiras diferentes. Por exemplo, nós como professores, a gente tem que se reinventar. A gente tem que se acostumar. E certo dia, uma história boba, né? Parece boba, porque toda história importante começa com uma história boba, mas eu sempre fui de reparar na natureza. E eu, uma vez, estava observando um ninho de passarinho, lá na chácara da minha mãe. Estava na rede lá, observei o ninho, e deitei e pensei assim, antes daquela mamãe passarinho botar os ovos, ela escolheu um ambiente seguro. Depois que ela escolheu aquele ambiente seguro, ela construiu um lugar confortável para depositar aquilo que é mais importante para ela naquele momento. Isso mexeu muito comigo, foi alguns anos atrás. E eu comecei a levar isso para a sala de aula. O que eu configurei nisso? Hoje, como professor, a primeira coisa que eu faço ao chegar numa turma nova, a primeira coisa é tirar essa ideia de que é uma turma. Na verdade, é uma sala cheia de indivíduos Perfeito. diferentes, com pensamentos diferentes, com problemas, angústias diferentes, com paixões diferentes. Então, eu não posso tratar o terceiro A como o terceiro A.
aquele terceiro ano lá tem 40 indivíduos, um diferente do outro. E a primeira coisa que eu faço é isso. Não é ensinar gramática, redação, orações coordenadas, que delícia, né? Orações subordinadas, coisas deliciosas de aprender. A Oh, primeira coisa que eu faço é conhecer os meus alunos. Eu sei que parece uma utopia, né? Falei, nossa, mas que coisa. Mas como eu falei no meu primeiro comentário, eu acho que para ser professor, tem que ter habilidade de professor, tem que ter uma vocação. Eu tenho um leve cuidado em falar sobre vocação, até porque eu não sou adepto a esse tipo de termo religioso, mas o professor tem uma habilidade, ou pode ser inato ou não, mas o professor tem que gostar do que faz. E ser professor não é ter um diploma e saber o conteúdo, mas é saber lidar com o outro. E do momento que você percebe que existe um outro na sua frente, que não é você, e que há barreiras, você como professor, como educador, como adulto, você tem que trazer aquela pessoa que está se construindo no mundo agora, que é mais imatura que você, e deixar claro para ela que você se importa com ela. Você como educador, como professor, como pai, como mãe. Então, a minha primeira reação, a minha primeira ação numa sala de aula é essa. É trazer o aluno, é trazer o estudante, é trazer a pessoa para perto de mim. É tentar entender um pouco da angústia que ela tem, dos confrontos que ela tem, qual é a disciplina do coração, o que aconteceu em casa, principalmente no ensino médio isso, onde os jovens estão cheios de angústias, onde basta quebrar uma pequena unha de uma menina para ela entrar num desespero existencial. Mas no momento que você para aquele momento e chega e traz ela para perto de você e pergunta, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Nossa. Ela começa a confiar em você como pessoa, depois confiar em você como professor. E isso é uma experiência. Não estou aqui para ser falacioso nem nada. Eu sei que isso não dá 100% certo, mas na maioria das vezes deu certo. No momento que ela começa a perceber que em você há um porto seguro, a sua disciplina, teorema de Bhaskara, trigonometria, que até hoje eu não entendi direito, orações subordinadas, aquele aquele bicho de 7 cabeças passa a ser 6 cabeças daí. Então, esse conforto emocional que eu primeiro tento construir nos meus estudantes. Fazer com que eles percebam em mim que eu não estou lá para ensinar só a língua portuguesa, eu estou lá para ensiná-los a viver também, a passar a minha experiência de vida. Por quê? Porque muitos querem fazer nem todo mundo quer ser médico ou advogado, mas às vezes não querem, não sabem ler, não gostam de sangue. Aí eu passo para eles: vocês têm uma existência onde vocês passam anos na escola para conseguir uma vaga na faculdade, ficar anos na faculdade, para se formar na faculdade, ficar anos no trabalho, dar toda a sua energia para depois se aposentar. E o que vocês vão fazer depois? Vão viver? Então, eu tento passar para eles que a vida é desde agora. Porque a gente tem aquele costume de gostar de que a segunda passe rápido e chegue logo sexta, né? Mas o que aconteceu com a terça, quarta e quinta? Você joga 3 dias fora, vai jogar horas fora. Então, esse conforto emocional é que eu faço questão de mostrar para o meu aluno. Eu tento fazer com que o ambiente da minha sala de aula seja acolhedor, com que eu me importe com os problemas dele. E para que a inclusão e a diversidade na sala de aula ela seja colocada. Mostrar que nós somos pessoas diferentes, pessoas com paixões diferentes, e que eu tento ser aquela mamãe passarinho, onde eles são os meus ovinhos. Então, resumindo, é isso. Eu me esforço muito, muito, mas muito, para que eles percebam que eu realmente me importo com eles. Porque, Perfeito. como eu falei, né, a gente vai ficando velho, e essa é uma velhice boa, porque hoje eu encontro alunos do ensino médio, ex-alunos, e eles estão no mercado de trabalho, e é tão gostoso receber um abraço deles. Sabe aquele aluno que muitos falavam, você não presta para nada, você não gosta de estudar? E às vezes ele percebeu em você aquela motivação, assim, professor, nossa, o senhor me motivava, o senhor me abraçava, eu tinha dificuldade, mas o senhor tinha paciência comigo, e isso é tão gostoso, vocês não têm ideia. Quer dizer, acredito que tenham ideia, sim. Vocês não têm a minha ideia, a minha experiência pessoal.
Porque é tão gostoso você ir ao shopping, encontrar um aluno seu, um ex-aluno, um ex-estudante. Você ir para a faculdade, você vai na graduação e você encontra um aluno que era do seu 6º ano, hoje está na sua graduação. Como professor, esse é um dos meus melhores pagamentos. Às vezes eles esquecem o que é oração coordenada, mas eles não esquecem seu nome. Eles não esquecem de uma frase de apoio que você deu. Então, o apoio emocional que o professor pode dar para o aluno, um deles pode ser esse. É tornar a sala de aula o seu ninho de conforto. Perfeito, perfeito. E eu gosto muito dessa colocação, porque, gente, o Enem é importantíssimo. Ninguém aqui tá falando disso, pelo contrário, a gente tá falando que é importante, né? Mas a gente também precisa entender que tem esse lado humano que é pra vida, né? Tem uma questão humana que o Enem vai vir, vai passar, né? Vai acontecer e vai passar. E a gente tem uma questão pra vida também que ela é importante. Então, todas as questões que nós estamos levantando aqui é sobre esse apoio emocional para o Enem, mas também é sobre um apoio emocional para além, né, do Enem cotidiano que está colocado ali, daquela questão, daquelas preparações que estão ali próximas. Regiane Taveira, o que você está achando desse nosso papo? Por favor, quero muito te ouvir. Olha, Keller, estamos aqui refletindo e refletindo de forma bem profunda, não é? Eu acho legal a gente pensar nas questões de que eu só consigo oferecer aquilo que eu também tenho, não é? Quando a gente fala do apoio aí ao professor, né, escutando aqui o Fernando falar, né, desta questão de perceber as dificuldades ali dos alunos, a gente também, né, na parte da gestão da escola, a gente tem que perceber as dificuldades dos professores, dar apoio, pensar juntos, não é? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo exatamente o que eles também farão. Então, isso é super importante, porque eu realmente só dou aquilo que eu tenho, não é? Então, a gente tem que estar, assim, sempre muito junto de toda a equipe, porque é o que eu já falei aqui, não trabalho com ensino médio, mas eu vejo que essas relações de estar com a equipe faz com que a equipe avance. Claro que a gente tem lá problemas, dificuldades, como toda em qualquer escola, não é? Eu fico pensando o quanto que, durante esse processo, né, da avaliação, do exame, do Enem, enfim, os professores aflitos, os alunos aflitos, mas eu acho que a gente já falou aqui um pouquinho e vou novamente aqui colocar que tudo a gente vai realmente trabalhando no decorrer de toda a escolaridade deste aluno, não é? O Kleber nos traz aqui a questão de motivação, a gente motiva o aluno sempre, não é? Se a gente fizer isso, ele vai ser realmente um outro aluno lá na frente. Ensinar a ter paciência, a gente só aprende, é o que eu falei, aquilo que a gente vê que as pessoas têm com a gente, não é? E você colocou também muito bem, Keller, é importantíssima essa prova, só que existem outras coisas, então pensar sempre que desta primeira vez pode não acontecer, ou pode ser a segunda que você está aí prestando esta avaliação, mas tudo requer um momento certo, o dia que você também vai estar bem. Enfim, avaliação é avaliação. Pode ser que você saiba tudo e naquele dia você não esteja bem. Não se culpe. A vida, ela vai te dar, né, tantos motivos para você olhar e falar: ai, o que eu fiz? Não consegui. Mas não dá para desistir. E isso a gente também aprende. E aí, eu vou lá numa fala sua. Disciplina é vida. A gente aprende a estudar, a gente aprende a ter disciplina. Tudo isso é possível ensinar na escola, não é? A gente, quando tem uma rotina, porque a escola nos faz viver uma rotina todos os dias, essa rotina vai se transformando em disciplina de aprender a estudar, de aprender a saber lidar com o outro. Alguém aqui falou do espelhamento, não me lembro quem, a questão de se espelhar, né? Acho que a escola ela tem muito disso, ela é uma vitrine. A gente se espelha em outros professores, né? A gente como docentes, os alunos se espelham na gente. Então, tudo isso eu acredito que
que seja aí, na verdade, não é? Corta esse pedaço aí. Que seja um momento de preparação. É tudo uma grande preparação. Adorei essa dica prática do Kleber de tentar construir uma sala de aula, né, que seja esse porto seguro, essa área de descanso e essa aproximação do professor. Porque ser professor é ser uma ponte, né? Você é uma ponte de humano para humano, de conteúdo para pessoa, do estudante para o aluno. A gente está, né, nessa condição de ponte. Eu queria ouvir também de você, Fernando, se você tem alguma dica, alguma postura para o professor que a gente pode colocar na sala para facilitar esse momento do Enem, né? Esse momento de passar por desafios, né? De passar por dificuldades. Como que a gente pode ter? Tem alguma dica sua? Tem sim. Primeiro, eu gostei muito da dica do Kleber, achei magnífica. Na minha visão, os filósofos têm uma leitura muito boa do mundo, tá? A melhor leitura do mundo vem dos filósofos, e a matemática não é tão distante da filosofia lá atrás, né, Kleber? Elas nasceram aí muito próximas, os caras eram matemáticos, filósofos, às vezes médicos e por aí vai. A própria palavra filósofo, quem colocou foi Pitágoras. Então, ele que criou essa palavra filósofo. Então, ele era matemático, o Teorema de Pitágoras muito conhecido. Outro teorema muito conhecido é o Teorema de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara. Mas aí uma curiosidade, já que a gente está falando aqui. Essa fórmula da resolução da equação do segundo grau, chamada fórmula de Bhaskara, só é chamada aqui no Brasil. Porque não foi Bhaskara que descobriu. Os hindus já sabiam há muito mais tempo, mas por algum motivo desconhecido aqui no Brasil se fala fórmula de Bhaskara. É o único país. Então, no restante do mundo é fórmula da resolução da equação do segundo grau. Olha aí. Mas, falando aqui uma dica prática, uma coisa importante, eu vou resgatar o que eu falei aqui no comecinho do podcast. Eu disse o seguinte, eu sou professor da matéria mais fácil, que é matemática. Isso eu repito para os meus alunos. A matemática, ela de fato não precisa ser árida, difícil, complicada, complexa, inalcançável. A matemática pode ser simples. E o professor que colocar, apresentar para o aluno a sua disciplina como sendo uma disciplina árdua, difícil, cansativa, massacrante, ele está indo no caminho errado. Ele tem que sempre dar tranquilidade. A terceira série do ensino médio, ou um curso pré-vestibular, uma preparação para o Enem, não precisa ser algo sofrível. Pode ser um ano onde o aluno vai aprender muito, tá? Também vai fazer belas amizades, vai ter momentos muito prazerosos dentro da sala de aula e fora da sala de aula, até pela idade que ele está, mas pode ser um ano muito legal, um ano maravilhoso. E aí o professor tem que tentar contribuir para que esse ano seja leve. Já existe uma pressão do outro lado, já existe uma pressão de cobrança do próprio aluno. Então a gente como educador, se a gente conseguir tentar explicar cada vez de forma mais fácil, fazendo com que o aluno atenda. Isso eu não estou tirando a responsabilidade do aluno, ele vai ter que estudar, ele vai ter que sentar em casa e resolver várias questões, ele vai ter que treinar nos momentos de treino, mas dentro da sala de aula pode ser algo prazeroso. O aprendizado é algo interessante, legal. Então, se os professores conseguirem tornar isso, eu sempre tinha em mente, como eu vou atingir melhor aquele aluno que está lá? Como eu vou conseguir ser o mais eclético possível? Fazer aquele bom aluno que já tem uma boa base, conseguir aprender algo, mas aquele aluno que tem mais dificuldade, que tem menos base, que tem mais lacunas a preencher, também conseguir aprender. Então, tentar fazer com que a minha turma inteira, a minha sala toda, consiga aprender e tentando, nos momentos adequados, tratar o aluno de forma personificada. Olha, o que você está precisando? Ó, vamos aqui junto. Isso aqui você consegue melhorar se você conseguir avançar desse jeito. Ter um professor agradável, e o Kleber deu a resposta para mim, quando eu estou fora da sala de aula, estou na rua, estou no shopping, estou no cinema, estou em qualquer outro local, os meus alunos vêm falar comigo. Então, isso é a prova que você fez a diferença, não só na sua disciplina, mas também para a vida daquele aluno. Isso é essencial e a gente consegue contribuir. Eu fazia engenharia civil, depois eu mudei para matemática. Vocês não imaginam o tanto que eu escutei: ah, vai morrer de fome, você é louco, vai largar a engenharia civil. Mas era algo que eu tinha paixão. Quando eu comecei a dar aula, eu falei: não, é isso que eu quero e eu vou fazer isso bem feito. Eu sou um bom professor porque eu me preparo para dar uma boa aula. Eu entro na sala com felicidade, sorriso no rosto, alma leve. E isso reflete no aprendizado dos alunos. Perfeito. E a alegria que a gente tem em reencontrar alunos inseridos no mercado é tremenda. Eu me formei em matemática, dei aula durante muito tempo, depois é que eu fui resolver fazer mestrado e doutorado. E pasmem, o meu orientador do mestrado foi um cara que tinha sido meu aluno no colégio. Nossa, que Tá? Porque eu legal. passei muito tempo só dando aula, e depois é que não, agora eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado. E meu orientador do mestrado foi um ex-aluno meu. Olha que gratificante.
Realmente um presente. Muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. Está quase dando o nosso horário aqui, está dando o nosso horário limite. Esse é um daqueles papos que renderia parte 2, parte 3, parte 4. E eu espero que venha render, viu? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente sobre matemática no Enem, sobre como que o português é abordado no Enem, sobre correção das redações. Olha aí um tema legal também para a gente fazer. Quero convidar vocês dois para estar aqui com a gente em outros momentos, com certeza. Vamos bater esse papo. Mas, já que estamos chegando no momento final aqui do nosso programa, saibam, meus queridos convidados, que existem 3 questões, 3 perguntas essenciais, é o nosso Exame Nacional do Ensino Médio aqui, que precisa ser passado, precisa responder para poder encerrar o programa. São perguntas difíceis, se preparem. A primeira delas é: se você gostou do programa. A segunda, aonde eu te encontro e sei mais sobre o seu trabalho. E a terceira, não é uma pergunta, é uma dica, um pedacinho dos nossos participantes para continuar acompanhando aí, ecoando no coração e na mente dos nossos ouvintes. Pode ser uma música, pode ser um livro, uma frase, um pensamento, receita de bolo, já indicaram receita. Pode ser qualquer coisa, um pedacinho seu para acompanhar os nossos ouvintes no próximo programa. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, minha querida Regiane Taveira, vamos lá. 3 questões clássicas para você. Primeiro, o que você achou do programa? Se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, acho importante ser dita agora é o momento. Segunda questão, onde nós achamos a Regiane Taveira? Onde está a Regiane? E terceira questão, que não é uma questão, é um pedacinho da Rê para nos acompanhar até o próximo programa. Vamos lá, Rê. Bora lá, Keller. Chegando ao final com a certeza de que a gente aprendeu mais um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou do Enem, não é? Só que não se esgota aqui. Dá para continuar e dá para continuar falando de muitas outras coisas, há outras especificidades que a gente pode falar aí sobre o Enem. Foi uma delícia. E eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, tô no Facebook e lá no chão da fábrica, onde essa mágica toda acontece, mesmo lá com os meus pequenininhos, que, né, como todo professor e como toda professora, eu torço para que cada um que passe lá pela escola chegue até o ensino médio e tenha a oportunidade de chegar à universidade, porque esse país, ele precisa, né, mostrar para essas crianças e para esses adolescentes que é possível, né? E claro, né, políticas públicas para que isso aconteça. A gente não pode deixar de falar que é necessário a gente ainda brigar muito, porque a gente tem aí quase 2 milhões de adolescentes fora da escola, entre 11 e 19 anos. Então, a gente tem muita luta pela frente. E aí fica uma frase, então, aqui do Charlie Chaplin. Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Coloque aí nas suas cabeças, adolescentes que vão prestar a prova do Enem. Não, nada é impossível. Mas se naquele momento não foi o que você queria, continue. Não desista. Obrigada, gente. Foi muito bom. Muito, muito obrigada. Foi uma delícia. Muito bom, muito bom. Rê, obrigado por estar compartilhando com a gente, obrigado por estar sempre presente aqui, muito obrigado por trazer a sua visão de mundo que enriquece muito, né, as nossas posições, eu aprendo muito com você sempre, até se você não tivesse presente, eu tenho certeza que eu aprendia, porque você é fantástica, viu, Rê? De verdade. Muito obrigado, viu? Vamos lá, nossos queridos convidados. Kleber, você perdão, Kleber Bukalovski, seu momento agora. 3 questões dificílimas para que você responda. Imagina que é o Enem aqui, eu que vou corrigir agora. Mentira, corrijo nada. Vamos lá. Primeira questão. Se você gostou do programa, se tem algum ponto que você acha que é importante abordar, esse é o momento. Segundo, onde eu acho o Kleber? Quero saber mais sobre o dia a dia, sobre o trabalho. Tem alguma forma de encontrar? Gostaria de estudar na onde o Kleber trabalha? Como que eu faço? E terceiro, um pedacinho seu, um conselho, uma dica, um pensamento, uma frase, uma ideia, uma música, um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa.
Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, adorei estar aqui. Agradeço também aos meus diretores que me liberaram estar aqui, porque estarei em aula agora. Eles são bem Perfeito. amparados. Eu sou aqui do colégio, estou aqui, na verdade, nesse momento, do colégio Júlio Mesquita, o professor Paulo César e a Cristiane, os diretores que me liberaram. Esse programa aqui, ele tem um peso gigantesco, porque eu sempre falo para meus alunos, a palavra tem poder, a palavra tem muito poder. E aqui é um ambiente de palavra. Aqui nós divulgamos educação, falamos um pouco sobre ser professor, sobre ser aluno, sobre ser estudante. E esse tipo de fonte que deve ser divulgada. Falar mais sobre angústia dos alunos, angústia de professores, onde podemos melhorar. E nós temos muitos programas, hoje em dia, nessa época de internet, que às vezes não acrescentem muita coisa. Só piora, na verdade. Então, programas como esse aqui enriquecem o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa existência. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Fico honrado de estar aqui. Quando precisar, podem me convidar. Adoro falar, porque, como vocês perceberam, eu também adoro me escutar falando. Eu acho que isso é um defeito barra qualidade de professor, né? Sim, Eu sim. me escutaria horas falando. A segunda, a segunda questão é... Qual é mesmo? Desculpa. A Onde a gente segunda te questão. encontra, né? Se a gente quiser te acompanhar, se tem Ah, alguma rede sim, social, algum outro trabalho. isso é um tema onde eu sou criticado. Eu mando um beijo aqui para minha chefe de núcleo, a Laura. Ela me critica muito sobre isso, porque o professor Kleber, acredite se quiser, eu não tenho nenhuma rede social. Eu me libertei, Nossa, por incrível que pareça, estou dizendo que são ruins, eu me libertei disso. A minha única rede social, minhas únicas, né, é meu WhatsApp, meu e-mail. Não tenho rede social, mas isso é um papo para um outro vídeo, talvez um vídeo de horas, explicando por quê. Mas se quiserem conversar comigo, podem colocar lá Rebelque, é o meu nome ao contrário, Rebelque BK, @gmail, podem mandar uma mensagem para mim, podem tirar alguma dúvida, fico feliz, né, em ler. É o que eu posso oferecer. E agora, a última questão é o seguinte, uma coisa que eu faço muito hoje, estou aprendendo, né, com o dia, com a idade, com o tempo. Vocês que são jovens aí, quando chegar no fim do dia, quando estiverem deitando, tira o celular um pouquinho do canto e tenta relembrar do dia que passou e tenta colocar assim, o que que eu fiz que eu podia melhorar? O que que eu fiz que eu não deveria ter feito? Tenta refletir sobre o dia. Tenta fazer uma análise, um feedback. Você dá o seu próprio feedback. O que que você poderia melhorar? O que que você fez que eu não deveria ter feito? Porque o dia de amanhã só será melhor se o dia de hoje for superado. Procure se superar. Procure conversar contigo também. Procure aprender a viver sozinho, não de jeito solitário, mas na solitude. A solitude faz bem também. Procure conversar com você mesmo e se autoavaliar. É daí que nasce a sabedoria. Um beijo para vocês. Agradeço muito o convite de novo e estou sempre à disposição. perfeito, perfeito. Kleber, obrigado por essa reflexão. Acho que é importante mesmo. A gente às vezes não consegue ficar parado consigo mesmo, né? E isso é um problema, porque afinal estaremos sempre acompanhados de nós. É importante a gente entender esse momento. Tinha que vir de um companheiro da filosofia, né? Perfeito. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua fala, muito obrigado por estar aqui com a gente e aguarde novos convites, hein? Por favor. Aguardarei. Vamos lá. Obrigado. Fernando Viana, meu querido Fernando, que está aqui pronto, chegou a sua hora, o seu momento das 3 questões dificílimas aqui para passar o nosso vestibular e entrar para a universidade. Então, primeira questão, se você gostou do programa, se tem algo que é importante ressaltar ou pontuar antes que o programa termine. Segundo, onde eu acho o Fernando? Como que eu faço para achar o Fernando? Dá para encontrar o Fernando? Como que eu faço? E terceiro, um pedacinho do Fernando para ecoar nos nossos corações e mentes até o próximo programa. Perfeito. Primeiro, eu adorei, agradeço o convite. A gente sabe que o podcast foi bom porque passou voando para a gente, eu e o Kleber aqui, acho que você também, Keller. No instante Bem, acabou o tempo. Eu falaria aqui também por horas. Diferente do Kleber, eu não gosto de me escutar, mas eu gosto de falar. Então, eu não, quando eu faço vídeo e tal, quando eu dou entrevista, eu não gosto muito de me assistir. Mas eu gosto de me comunicar e de falar com as pessoas. Até porque é algo que eu tenho de fato paixão. Educação, eu tenho muita paixão e esse ponto, essa transição
da escola para a universidade foi onde atuei minha vida inteira e é uma parte que eu me identifico bastante. Já aceito o convite, tá? Então, o convite foi falado aí rapidamente, eu já estou pegando na palavra e digo que aceito voltar aqui, gostaria muito de voltar e podendo falar também sobre matemática, que é uma paixão também. As pessoas podem me encontrar em alguns locais, mas num canto fácil. Diferente do Kleber que se afastou das redes sociais, eu mantenho o Instagram e é meu nome, Fernando Viana Mate, M-A-T, de matemática. Então, Fernando Viana Mate, você vai me encontrar por lá e eu respondo a todas as mensagens, todos os e-mails, mas acho que o Instagram é mais fácil do que o e-mail para me acessar. E uma palavrinha aí para o coração dos nossos queridos ouvintes que irão fazer o Enem. O Enem a gente pode comparar um aluno que vai fazer o Enem como um atleta. Então, é uma preparação longa para uma corrida de 10 segundos ou um dia de prova, no caso da gente, do Enem, 2 dias de avaliação. Então, eles foram atletas durante, não só esse ano, como nos anos anteriores. E você chegar ao final do ensino médio, em um país que tem muitos analfabetos, já é um vitorioso. E aí eu queria que você tivesse força para terminar essa reta final. Numa época dessa, ocorre com alguns alunos, e aí avisando para os ouvintes que eles não estão sós, aquela síndrome do impostor. Alguém vai pensar, poxa, está chegando, está em setembro e eu não sei de nada. Não, você sabe de muita coisa durante o ano. Mas essa sensação costuma acontecer com vários alunos que estão ansiosos por uma prova que falta aí 2 meses para acontecer. Mas se você se preparou, você já sabe muita coisa. Então, é ter confiança, confiança em você mesmo, a confiança no trabalho, tranquilidade e uma boa prova no Enem daqui a alguns meses. Tá? Felicidades para todos. Perfeito, perfeito. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por essas palavras, obrigado por lembrar que a educação é um processo, né? Independente do tempo, você tem como ir atrás, você tem que correr, você tem que ir, é algo importante essa posição como estudante. Eu simplesmente adorei a tua fala sobre estar lá fazendo mestrado, fazendo a pós-graduação, doutorado e encontrar aluno. É algo que é fantástico para um professor, deve ser maravilhoso. Obrigado por compartilhar essas experiências aqui com a gente, viu, meu querido? Exponha, eu que agradeço. Valeu demais. Vamos lá que chegou a minha vez, então. Bom, primeiro, eu amei o programa porque é algo que nós precisamos sempre falar. Eu dou aula para ensino médio, eu dou aula de filosofia e de história, filosofia, história e projeto de vida atualmente, para o ensino médio em 3 instâncias, 2 escolas privadas e no estado de São Paulo também. Então são realidades bem distintas, assim, as quais eu estou vivenciando, né? E acho incrível, e acho necessário, porque nas 3 instâncias existem dificuldades quando olha para o Enem. Os 3 olham com um tipo de medo diferente, um tipo de receio diferente, uma sensação de preparo diferente. Então, sempre tem algo para se aprender, para questionar quando nós falamos sobre como encarar o Enem. E uma coisa é comum: todos os estudantes se sentem vulneráveis diante de um desafio. Porque são seres humanos, a gente se sente vulnerável diante do desafio. Ter essa coragem para enfrentar o desafio, para passar por ele, é algo que algumas pessoas já têm com mais facilidade, outros precisam treinar. E treinar isso é importante. Então foi muito bom conversar um pouco aqui sobre esse tema e qual que é o papel do professor, qual que é o nosso lugar ali. Foi muito importante lembrar também que nós não estamos na sala de aula apenas para o Enem, né? Para a vida. Acho que a gente lembrou isso muito bem aqui no programa, que é importante, porque o Enem, ele vem e vai. Ele é importantíssimo, nunca vamos esquecer isso. Ele é o foco de vida de muitos estudantes, mas a gente tem que ter esse olhar, por estar um pouquinho mais maduro também, um pouquinho mais à frente, né? Algo que vai contribuir para a vida como um todo e para a prova, né? Para aquele dia fatídico e importante. Acho que isso é muito legal e nós conseguimos alcançar isso nesse papo aqui. Então agradeço muito. Quem quiser me acompanhar por aí, @MarcosKeller, na maioria dos lugares, @KobKob, lá no Instagram. Lembrando que é um Instagram pessoal, então é eu, meu gato, caixinha de pergunta, o que eu tô comendo, onde que eu visitei, o que eu tô lendo, né? E de vez em quando a gente fala um pouquinho de educação, troca uma ideia, mas ele é bem pessoal nesse sentido. São meus convidados para visitar, claro, por favor, meus queridos ouvintes. E chegando aqui na terceira pergunta, que é um pedacinho nosso para vocês, eu quero trazer 2 questões. A primeira eu já falei várias vezes, que é aprender pelo menos o básico de meditação. Isso ajuda a baixar um pouco a nossa ansiedade e esse giro da cabeça. Então aprender a respirar com calma,
direito, dar uma centrada, porque isso vai te ajudar muito nos momentos em que você der aquela levantada no pico de estresse, no pico de ansiedade. Só a meditação não resolve, você precisa organizar a tua vida, você precisa ter disciplina, é claro, mas é uma ferramenta a mais que pode te ajudar num dia de uma prova, numa determinada dificuldade, num dia particularmente difícil que a gente pode ter. E a outra é um livro que eu quero indicar aqui, eu não sei se eu já indiquei, mas no período de férias eu reli esse livro, que é um livro chamado O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. É um livro de fantasia, e o bom de ler livro de fantasia, meu querido professor, é que você vê que você sabe ler muito bem. Porque a gente fica lendo livro técnico toda hora, a gente fica lendo os livros de filosofia, a gente fica lendo os livros de matemática, e eles levam um tempo, né? Porque você tem que interiorizar, tem que entender o livro, e aí você fica um tempinho ali na relação com aquele material. Você pega um livro literário de fantasia, tu come ele em uma semana. Em uma semana você matou o livro inteiro. E é muito bacana, porque é um livro que tem um personagem chamado Kvolt, que ele é um estudante. Ele é um estudante. E ele é um estudante que enfrenta desafios, sempre. Então, é um livro de fantasia e ele está enfrentando desafios, ele está buscando aprender, ele tem uma fome por aprender e uma curiosidade que ela é um exemplo pra gente. E na literatura, a humanidade sempre é muito boa, né? A gente arrebenta na literatura. Então, acho que é uma boa fonte de inspiração e de olhar pra gente também. Chama O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Você encontra ele por aí, acessível também. Fora isso, meditem, né? Que é importante. No mais, muito obrigado a essa mesa incrível que está aqui comigo hoje. Vou falar para vocês, mesa, validou muito meu dia aqui. Meu dia já estava muito bacana, que foi um dia bem produtivo. Eu estou fechando ele com muita alegria depois desse papo, então agradeço muito mesmo. Tava com saudade de sentar com o pessoal, conversar aqui. A gente ficou uma semaninha sem fazer as gravações rotineiras que nós fazemos e foi fantástico poder sentar aqui com vocês. Agradeço muito mesmo, viu? E para você, meu querido ouvinte, esse programa é feito para você, tá? Para você, professor, para você, professora, é para você. Então, aproveita, ouve, curte, compartilha com seus colegas que trabalham no ensino médio, que estão dando aula lá pro terceiro ano, compartilha que vale muito a pena. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Editora do Brasil, twitter.com/Editora do Brasil, instagram.com/Editora do Brasil _oficial e youtube.com/Editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.